A gravadora Expressão de Louvor tem o prazer de apresentar o testemunho do servo de Deus, Reginaldo Rodrigues, ex-presidiário das trevas do inferno para a luz de Deus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade sublime de estarmos aqui pela primeira vez nesse trabalho, e quero louvar a Deus para que nós possamos entrar dentro do teu lar, levando aqui uma vida de testemunho, para que você possa ser edificado na sua fé, tu e a tua casa. Vamos orar a Deus para que possamos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, graças nós te damos por esta oportunidade de podermos estar entrando na tua presença em oração. Quero te agradecer por este momento, quero te agradecer por esta família, ó meu Deus querido, que tem abençoado esse ministério, que só possa retribuir quadriplicado a ele e confirmar sobre ele as bênçãos celestiais. Fique com esse teu filho, honra esta tua filha e manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero deixar uma palavra aqui, divulgada no livro de Números, capítulo de número 23 e o verso de número 19, que diz assim, olha querido, presta bem atenção. Deus não é como os homens que mentem, e não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Esta palavra, ela se confirmou na minha vida quando Deus fez uma promessa para minha mãe nos anos da década de 70, quando nós morávamos na região ali do Jabaquara, e nós frequentávamos uma igreja, chamada Igreja da Fé. E nós atravessávamos o Jabaquara, imigrantes, essa igreja era para o lado da Água Funda, e nós visitávamos essa igreja que minha mãe congregava ali junto com a minha tia, com as minhas primas, então nós íamos em muitos parentes para essa igreja. E um dia, estando nós ali, eu lembro que eu tinha uma faixa etária de idade assim de uns 9 para 10 anos de idade, e teve uma senhora cujo nome dela era a irmã Rosa, ela era dirigente do ciclo de oração, e essa irmã, ela foi tomada em profecia dentro da igreja, e ela foi colocada diante do altar, e o pastor ou presbítero, eu não sei, que eu era criança, tirou um lenço do bolso, colocou na cabeça da irmã, e ele com a mão na cabeça da irmã, a irmã falava em línguas e ele profetizava. A minha mãe, ela chorava muito dentro da igreja, chorava demais, e aquela pessoa profetizando, e o homem interpretando, e minha mãe chorando, e eu ali vendo a tristeza da minha mãe, aquele choro, eu comecei a interpelar ela no meio do culto, e ela mandava eu me calar, e a profecia falava, e o homem interpretava, e minha mãe chorava, e eu a interpelava, e ela mandando eu me calar, e ali foi o culto, irmãos, aonde aquela profecia desceu, a minha mãe chorou o culto todinho, e estando ali naquele culto, quando terminou aquele trabalho, nós fomos embora. E no meio do caminho, na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, quem conhece essa região do Jabaquara pode acompanhar comigo, ali perto da estação Conceição do metrô, nós morávamos na Pedro Bueno, que era atrás, e ali eu interpelei a minha mãe e falei, mãe, por que a senhora chorava tanto dentro da igreja? E ela falou para mim assim, meu filho, aquilo foi uma profecia que aconteceu dentro da igreja. E eu falava, mãe, o que foi que aconteceu? Ela, Deus falou uma profecia referente a você. E eu falei, mãe, o que Deus falou? Ela falou assim, olha meu filho, Deus falou que dentre todos os meus filhos, você seria o filho que me daria assim, um desgosto muito grande, mas haveria um tempo que dentre todos eles, você seria o filho que me daria um orgulho muito grande. Olha, irmão, quero dizer para você, como diz essa palavra que foi dita aqui agora, nesta manhã,
que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu querido, que o que Deus prometeu para você, Deus ele vai cumprir, porque Deus ele não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus fez uma promessa para minha mãe na década de 70, estando eu ainda com 9 para 10 anos de idade, e Deus fez essa promessa, mas primeiro passaria, sabe o que? O desgosto. Primeiro teria o desgosto para depois ter o orgulho, e foi justamente o que aconteceu. Eu, aos 13 anos de idade, eu me enveredei no mundo do crime e eu comecei a fumar maconha. E aos 14 anos de idade, eu já estava andando armado, eu já roubava, eu praticava muito arrombamento, eu e os rapazes que são quase todos mortos, só tem um vivo, que faz muitos anos que eu não vejo. E ali nós enveredamos no mundo do crime e nós fomos indo ali, irmão, e se enfiando cada vez mais. E eu vou dizer para você que eu, aos 18 anos de idade, eu era um dos homens mais temidos naquela região ali da área do Capão Redondo. Nós estávamos ali com uma gangue, uma quadrilha muito forte em armamento, que roubava, matava e destruía. Não tínhamos conhecimento de Deus, não tínhamos temor de nada, andávamos ali numa vida de destruição. E eu quero dizer para você que a promessa de Deus ainda estava sobre a minha vida. A minha mãe, ela não estava mais na igreja. A minha mãe, ela havia se afastado da igreja. A minha mãe estava agora na área da macumbaria. Minha mãe frequentava uma casa de umbanda, onde descia muitos guias na minha mãe, e ela me levava junto onde nós estávamos ali. Eu ia para bater tambor, eu era ogã naquele centro, e nós virávamos as sexta-feiras ali, fazendo trabalhos, sabe? Toda sexta-feira nós estávamos ali, e eu nessa vida destruída, enveredado dentro do crime, dentro de um terreiro de umbanda, um homem que tinha promessa. Então hoje eu falo para você, meu querido, olha, Deus, ele poderia ter feito o seguinte: ele tinha uma promessa na minha vida? Tinha. Fez uma promessa para minha mãe? Fez. Mas a minha mãe, ela virou as costas para o Senhor, ela largou a igreja, ela não aguentou, não suportou as provas. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus poderia ter feito o seguinte, Deus poderia ter feito assim: olha, eu tinha uma promessa na vida dessa mulher, eu tinha uma promessa na vida daquele seu filho, mas como ela não insistiu em me seguir, como ela não investiu em mim, eu não tenho mais compromisso nenhum. Eu vou parar, sabe, com a minha promessa, eu vou deixar o meu compromisso de lado e eu não vou mais arcar com a minha palavra que eu falei para ela. Não, irmão, Deus não agiu dessa forma. Deus, ele continuou, aleluia, sabe, investindo na sua palavra. E eu vejo ali, irmão, sabe, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque eu dentro do crime, sem conhecer a Deus, completamente enganado, numa vida mentirosa, usando droga, andando armado, roubando, matando, tirando as vidas das pessoas, sendo, sabe, procurado pela polícia, eu ali em toda aquela vida destruída, a mão de Deus ainda me guardava. A mão de Deus ainda me preservava em vida, para que Deus pudesse cumprir o que você está vendo hoje, sabe? Então toda a honra e toda a glória para Deus. Eu louvo muito a Deus por tudo quanto Deus tem feito na minha vida, porque muitos foram os livramentos que Deus me deu, devido à promessa. Então eu me recordo, sabe, que um dos maiores livramentos que eu tive na minha vida foi assim na década de 70 mesmo. Eu estava então com 15 para 16 anos de idade e a gente fomos praticar um roubo, um assalto numa determinada região. E quando nós vínhamos voltando, nós encontramos uma viatura da polícia da rota. E essa viatura desencadeou assim uma perseguição sobre nós, que nós ficamos sem recurso de saída, nós não tínhamos mais como fugir. E ali eles atiravam na gente, era muita troca de tiro, sabe? E eu passei ali pelo Vale da Sombra da Morte, teve uma hora que eu não tinha mais para onde correr, e eu resolvi me esconder. E eu me escondi debaixo de umas ramas de maracujá, esses maracujá bravo de mato, e já era mais ou menos umas 5 horas da tarde, umas 5 e pouco,
quando eu vi descendo aqueles policiais, todo pelo mato, assim, aquele monte de policial que já tinha mais de 6 viaturas nessa altura do campeonato, e eles estavam ali com calibre 12, sabe, com um monte de uns armamentos pesados, e teve um policial que ele vinha descendo assim na minha direção, e eu olhando ele pelas frestas da folha do maracujá, eu via que ele vinha na minha direção, e eu comecei a invocar o Deus que era da minha mãe lá. Olha, minha mãe já estava fora da igreja há tantos anos, irmão. E eu lembrei daquele Deus. E eu ali fiz um voto com Deus, ali, aquele homem vindo, e eu ali, sabe, com o coração na garganta, lembrando, sabe, na minha vida na igreja, na minha infância, e eu falava assim: Senhor, se tu me livrar dessa, quando eu sair daqui, eu vou para a igreja. E esse policial, ele vinha andando na minha direção e eu falando com Deus, porque eu não conhecia Jesus, eu só falava de Deus, do Senhor, mas Jesus eu não mencionava. E esse homem veio com essa espingarda, essa calibre 12 de 2 canos, e ele enfiou aquela espingarda bem na moita que eu estava. E ele suspendeu aquela moita, e ele me olhou face a face, e eu ali no pé dele, gelado, falei: morri. Foi o pensamento que veio na minha cabeça. Falei: morri. E ali ele abaixou aquela moita de novo em cima de mim. E olhando para os outros policiais, falou assim: eles não estão aqui, eles estão mais para baixo. E cobriu eu de novo com a moita, e ele foi embora. E eu fiquei ali, e quando escureceu, eu levantei, peguei o meu parceiro que estava junto comigo, o Pardal, e falei: Pardal, vamos embora daqui. E nós saímos dali. Agora, eu não cumpri o que eu havia prometido para Deus, e Deus sabia que eu não iria cumprir, porque a Bíblia fala que Deus, ele é munido de presciência, irmão. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Deus, ele sabe, e Deus sabia que ainda não era o tempo, sabe, de eu ter um encontro com ele ali, mas ele estava me preservando, me guardando, porque ele tinha uma obra comigo, irmão. E dali nós saímos daquele grande livramento. Então, eu diante de tudo aquilo, aquele erro, sabe, aquele mundo do crime, aquele engano, e Deus ia me guardando, e Deus ia me preservando. Talvez você aí hoje que está me assistindo, talvez você tenha aí um filho que ele está no mundo do crime. Talvez você tenha um esposo aí, agora, você que está me assistindo, que você tem um marido que se encontra lá dentro do sistema da penitenciária, aonde parentes seus, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sabe, ou até irmãos mesmo da igreja, já tentaram, sabe, abalar sua fé e dizer para você que para ele não tem remédio, que para ele não tem recurso. Quantas pessoas não já falaram: olha, ele é pau torto, sabe? E pau torto não se mexe. Falavam a mesma coisa de mim, irmãos. Falavam que eu era pau torto e que pau torto não se mexe. Olha, eu vou deixar um recadinho aqui de Deus para você, para refrescar sua memória dentro da Bíblia. Você lembra que José, o pai de Jesus, ele trabalhava com madeira, né, irmãos? Ele era carpinteiro, né? Jesus herdou a mesma profissão. A própria Bíblia fala que ele era Jesus, o filho do carpinteiro. Ele era carpinteiro também. E você sabe que carpinteiro, quando ele pega uma madeira toda torta, toda cascuda, né? Você sabe que ele passa a mão lá num instrumento chamado pranha, e ele vai pranhando, sabe? E ele vai pegando os pau torto, sabe? E vai endireitando, sabe? E é isso que ele fez comigo. Muitos falaram: olha, pau torto não se emenda. Olha aí, irmão, eu era um pau torto, e eu estou aqui, agora sou um pau reto, porque Jesus, ele fez isso na minha vida. Então, olha, não deixa a sua fé ser abalada por isso, não. Talvez seu filho está aí, fuma um cigarrinho de maconha, e você acha que é o fim. Talvez seu marido está aí no alcoolismo, irmão, irmã, e você acha que, sabe, que é o fim, que não tem jeito, que você está tanto tempo, olha, eu estou tanto tempo buscando, já fiz campanha, fiz isso, fiz aquilo pelo meu marido, e não tem mais jeito. Olha, irmão, para mim teve jeito, irmãos. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa dentro da sua casa. O que a Bíblia diz?
creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem promessa de salvação dentro da sua casa, irmão e irmã. Olha, eu sempre prego isso que eu vou dizer aqui agora. Olha, querido, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu tenho a seguinte visão. Se fosse para você e sua casa ser uma derrota, ou se fosse para mim ser uma derrota e a minha casa também, Deus, ele tinha deixado nós lá no mundo. Deus não tinha se manifestado para mim e nem se manifestado para você. Porque você ia ser uma derrota, por que Deus ia querer derrota? Se Deus ele se manifestou para você e te revelou coisas grandes e firmes, irmão e irmã, é porque Deus ele tem uma promessa de coisa grande dentro da tua casa. E já tirou você de lá e colocou você aqui hoje sobre essas revelações divinas, para que através de você Deus manifeste a glória dele. Quer um exemplo bíblico? Vamos dar um exemplo aqui de Gideão, quando Israel estava assolado pelos midianitas. Olha só como é forte isso. A Bíblia relata que um anjo visitou Gideão e chamou ele de varão valoroso, porque ele malhava o trigo no lagar. E depois o anjo falou para ele assim: olha, vai nessa tua força e livra Israel. Porventura não te mandei eu? Aí o que ele falou? Ele falou: Senhor, o meu milheiro é o mais pequenino dentre todos. O meu milheiro é o mais pequenino dentre todos. Então olha só, através do milheiro pequeno, Deus deu um grande livramento para aquele homem, irmão, com 300 soldados. 300 soldados, ele chegou a vencer, segundo a minha Bíblia, 132 mil medianitas. Ele venceu porque Deus era com ele. Então a guerra era grande, 132 mil homens. Para ser vencido por 300, a guerra era muito grande. Talvez a sua guerra hoje seja grande. Talvez o seu problema hoje seja grande. Mas o Deus que nós estamos pregando aqui, irmão, ele te chamou você para que você seja mais do que vitorioso e mais do que vitoriosa. Viu? Deus te chamou para isso. Agora, muitos olhavam para mim e falavam que para mim não tinha jeito, viu? Porque eu, criança, bem dizer, um rapaz pré-adolescente, com 14, 15 anos, andando armado, roubando, tirando a vida das pessoas, fui para a FEBEM, fui preso, fui para a FEBEM, eu fiquei 2 anos, quase 3 anos na FEBEM. Eu saí da FEBEM, eu tinha uma faixa de 17 para 18 anos, porque eu tive na UT3, eu tive no RPM, depois tive na PA1, tive na UT3, depois da UT3 eu fui para o E9 em Mugimirim, aí fugi da UE9 em Mugimirim, me recapturaram no meio do mato, me encaminharam eu para o E17 em Ribeirão Preto, eu fiquei 1 ano e pouco em Ribeirão Preto, e aí me deram a minha liberdade vigiada, eu já estava com quase 18 anos de idade, aí foi quando eu conheci a minha esposa, e a gente começou a namorar, já no ano de 81 para 82, e ali eu parei com o crime. Aí eu parei e comecei a trabalhar, mas sempre estava no meio. Eu trabalhava e tudo, mas eu sempre estava ali junto com os caras, sabe? E um abismo chama o outro, como diz a Bíblia, sabe? Um abismo chama o outro. Você que está me assistindo aí, sabe? Que já se cansou dessa vida, que talvez está no intuito de mudar de vida, olha, você tem que mudar também os seus caminhos, sabe? Começar a andar com gente nova, sabe? Começar a andar com gente, sabe, que vai te levar para frente. É igual o próprio cristão. O próprio cristão, eu sempre prego sobre isso, sabe? Eu tenho uma visão ampla. Você quer ser uma mulher de oração? Ande com uma mulher de oração. Você quer ser um irmão de oração? Ande com um irmão de oração. Você quer ser um irmão de jejum? Ande com um irmão de jejum. Ande com uma irmã de jejum. Sabe? Você quer ser uma irmã abençoada que faz a obra? Ande com uma irmã que faz a obra. Porque se você anda com uma irmã que não faz a obra, você não vai fazer obra. Se você anda com um irmão que não faz obra, você não vai fazer obra. Sabe? Se você anda com uma irmã que só fala da vida dos outros, você só vai falar da vida dos outros. Essa é a grande realidade. Tem um ditado mundano aí
que ele é muito certeiro, que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma coisa que é relativo. E eu ali tinha saído do meio, mas continuava andando no meio daquelas pessoas, né? Não larguei o diabo da maconha, estava ali fumando, sabe, aquela droga, envolvido no meio daqueles rapazes, não roubava mais, né? Não tirava mais a vida de ninguém, mas estava sempre ali enturmado. E o Satanás me armou um laço no meio dessa brincadeira. Satanás armou um grande laço para mim, viu? Um laço onde ele me colocou dentro de um lugar, e ali dentro daquele lugar que ele me colocou, eu não tive outra saída a não ser tirar a vida de uma pessoa. E através de tirar a vida dessa pessoa, irmão, já no ano de 83, assim, bem no comecinho de janeiro de 83, já de novembro de 82, foi quando originou isso. Já em janeiro de 83, aí Satanás me levou mesmo de uma vez. Fui preso pela mão do Dake Antigo, e estando eu lá na Brigadeiro Tobias, ali na Estação da Luz, no Dake Antigo, nós estávamos ali na mão, no 6º andar, né, na equipe de homicídios, e pense num lugar onde que eu apanhei muito, irmão. Nossa, mas como eu apanhei ali eles judiaram muito de mim. Tinha umas moças lá que chamavam umas tal de Pantera. Isso já foi no 3º andar, na roubos e furto, porque eles me deixaram nos homicídios. Aí eu assinei um duplo homicídio lá, e depois eles me mandaram eu pro 3º andar para roubos e furto, e eles me mandaram para lá para que eles pudessem me espancar, para que eu pudesse, na gíria deles lá, dar bronca para eles, né? Que eles queriam roubo, queriam assalto, queriam um monte de coisa, estavam lá para me bater, para que eu pudesse dar serviço para eles. E eu ali, irmãos, pense no lugar que eu sofri. E era lá que tinha essas tal de Pantera, eram umas moças muito bonitas, umas moças igualzinhas assim, essas modelos, lindas, essas atrizes de novela, lindas moças. As moças eram policiais. Essas moças, elas despiam a gente, tiravam as roupas da gente. Essas moças, elas passavam aqueles fios da máquina de dar choque, sabe, nos órgãos genitais da gente, mano, viu? Elas davam choque na gente. As moças eram o demônio, aquelas moças. Aquelas moças, elas cheiravam cocaína assim na nossa frente, punha as cocaína nos pratos, cheirava as cocaína, depois lá tinha um litrão, esses litrão de vidro grande assim, que são daqueles vinhos de 5 litros, tinha um vidro daquele, 1 litro, um garrafão daquele, que era só de uma pinga, chamada uma pinga de alambique lá que eles tinham trazido. Elas tomavam só de copada daquilo ali, e depois cheirando, e enquanto nós estávamos pendurados lá no pau de arara, e depois ela vinha bater na gente, essas moças, nas madrugadas. Irmão, como eu sofri ali. E eu ali dentro da cela já todo queimado de tanto tomar choque. Ali eu encontrei um livro, que inclusive eu vi esse livro na igreja do R.R. Soares. Eu vi esse livro, que o nome dele era O Nome de Jesus. E lá dentro da cela eu achei esse livro. E eu comecei a ler esse livro. E eu fiz um voto com Deus. Mais um. E falei, Senhor, eu falei, se tu me tirares desta prisão, quando eu sair daqui eu juro, eu vou servir ao Senhor. E ali aconteceu um fato inusitado. Olha só o que aconteceu. Estava eu na minha cela, chegou um policial e gritou de lá, quem é o Cascão aí? Aí eu lá no canto da cela, aí eu olhei pra ele, levantei a mão, ele falou, vai, levanta. Aí eu levantei, ele falou, pode vir. Aí eu fui. Aí ele abriu a cela, me tirou pra fora e falou, agora eu vou levar você pra sala do pau e eu vou dar um pau em você sozinho. Mas era um alemão desse tamanho assim, ó. O braço do camarada era a minha perna, o homem era um guarda-roupa. Um alemãozão, cabelo bem liso, os olhos bem azul, era um rapaz assim, muito de presença, muito bonito ele. E ele me catou, me levou numa sala e falou pra mim, olha, fica esperando aqui. Aí eu fiquei lá. Aí chegou o policial, que era o chefe da equipe, aí olhou bem em mim e falou pra mim assim, Cascão, o que é que você tem aí? Eu falei pra ele, ó, eu tenho um relógio, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro.
Aí ele falou pra mim, ó, abre essa gaveta aqui. Aí eu abri a gaveta, tinha um monte de cinto. Aí ele pegou e falou assim, acha seu cinto aí. Aí eu comecei a procurar, aliás, tá demorando muito, pega qualquer um. Eu falei, não, pega qualquer um, não, senhor, eu vou pegar o que é meu. Aí comecei a procurar, aí achei o meu cinto, coloquei. Aí ele falou pra mim assim, Aí ele abriu uma gaveta, tirou um papelzinho quadradinho assim, marronzinho, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Aí abriu a gaveta assim, tirou um carimbo, colocou o papelzinho em cima da mesa assim, aí deu um carimbo no papelzinho, aí me entregou o papelzinho e falou pra mim assim, esse papelzinho você entrega no portão lá embaixo quando você sair. Vai! Mandou eu ir embora. Aí eu fiquei parado olhando pra ele, ele, vai embora! Vai embora! Aí eu fiquei olhando assim pra ele, assim, ele, vai embora, meu, você tá me olhando o quê? Aí eu falei, eu vou embora como? Eu vou embora a pé? Eu quero dinheiro pra ir embora. Ele, rapaz, você quer dinheiro pra ir embora? Eu não acredito. Falou, você esteve aqui na minha equipe, você bateu em nós aqui, bem dizer, não deu bronca nenhuma pra nós, agora eu não sei nem por que eu tô te mandando embora, e você ainda quer dinheiro pra ir embora? Eu falei, eu preciso de dinheiro pra ir embora. Aí ele foi, meteu a mão no bolso, abriu a carteira, e eu lembro como se fosse agora, irmão, faz anos isso. E ele tirou uma nota verdinha de 200 cruzeiros na época, aquela da Princesa Isabel, e a passagem custava 150 cruzeiros. E ele me deu 200 cruzeiros. Aí me deu os 200 cruzeiros e falou, vai, vaza! Aí eu desci, cheio de muquirana. Muquirana pra todo lado do corpo, irmão. Sabe, você que não conhece muquirana, vou mostrar pra você o que é muquirana hoje aqui. Piolho você conhece, piolho de cabeça. Você já viu um piolho? Pois a muquirana é igualzinho um piolho, igualzinho, 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 não tem diferença nenhuma. A diferença que tem do piolho pra muquirana é que o piolho anda no cabelo e a muquirana, ela anda pelos vãos da calça, por baixo assim. Tudo que é dobrinha de calça, onde é um lugar bem quente, nessa região por baixo assim, ó, ela só anda por aqui. Ela te morde todinho nessa região. E eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu desci lá no Rosana, que eu cheguei em casa, você pensa que eu cumpri meu voto? Que eu fui para a igreja? Foi coisa nenhuma, irmão. Eu fui atrás dos meus revólver, que eu tinha deixado 2 revólver na rua, e eu fui atrás dos meus revólver, e eu achei meus revólver lá, tudo já enferrujado, sem bala, que eu fiquei preso mais ou menos uns 2 meses, e eu fui, lubrifiquei as armas, corri atrás de umas balas, coloquei as balas dentro do revólver e voltei novamente para a prática do roubo. Voltei novamente a fazer coisa errada e esqueci o que eu havia votado com Deus. Agora, você pensa que Deus não sabia? Que eu não ia cumprir com meus votos de novo? Você pensa que o Senhor, ele não sabia? O Senhor, ele sabia. Mas Deus, com a sua longanimidade, ele estava me dando corda. Então é por isso que hoje, você que está aí do outro lado me assistindo, Deus, você às vezes quer que Deus age na sua casa, age na vida do seu marido, age na vida do seu filho, na hora e no tempo que você quer. Porque você não tem ainda o fruto do Espírito chamado a longanimidade, né? Então é isso que Deus está preparando para mim e para você, o tempo certo, o momento certo, a hora certa. Foi quando Deus tinha um encontro comigo num lugar muito mais além do que você imagina. O meu encontro com Deus não era ali. O meu encontro com Deus não era aqui fora. O meu encontro com Deus era dentro de um presídio, o qual eu ainda não tinha entrado. E no ano de 83 para 84, eu dei entrada na casa de detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. Ali eu vi o inferno. Eu vejo muitos jovens que estão aqui fora, lá no meu bairro tem muitos, que eles pensam que o crime é andar com uma pistola aqui fora, é fazer um assalto, é fumar uma maconha, é cheirar uma farinha, é fumar uma pedra, um mescado e tal. Ele acha que isso é o crime, mas ele nem imagina o que espera ele por detrás daquelas muralhas. Porque eu tenho uma vasta experiência nessa área, porque eu tive lá, não foi ninguém que me contou não, eu vivi na pele.
E ali no ano de 84 eu dei entrada naquele lugar. Pense num lugar feio, irmãos, num lugar horroroso. Você ia entrando assim, passava pela Divinéia, que era só aquelas muralhas bem altas assim, de negócio de 6, 7 metros de altura. E aqueles guardas tudo andando em cima dos muros assim com os fuzis. E você olhava ao longe assim, você via os pavilhões e os presos com a cabeça para fora da grade. E você era distribuído de madrugada. De madrugada você era distribuído. Chegava de 200 a 300 presos. Era um lugar que tinha 7 mil homens. E aqueles presos começavam a gritar de lá de cima: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eles usavam uma expressão assim: ih, vai morrer, ih, vai morrer, ih. Irmãos, aquilo injetava um medo. A gente entrava, quando você entrava para você fazer as fichas, sabe qual era a primeira coisa que as pessoas perguntavam para você lá, os que estavam fazendo a ficha? Eles perguntavam assim: caso você morrer, quem é que vai comunicar? Você tinha que deixar o telefone de alguém lá para que pudesse entrar em contato, para poder falar da sua morte. Irmãos, aquele lugar era um lugar maldito. Olha, eu fiquei 4 anos naquele lugar. 4 anos. Tinha vezes que nós subíamos as escadarias assim, nós estávamos nos recreios, chegava a polícia tangendo todo mundo, tocando todo mundo no pátio, mandando todo mundo pegar fila para subir. Aí você sabe o que era? Era a morte que tinha tido no pavilhão. Quando você subia as escadarias assim, irmãos, você ia pisando em cima de pedaço de órgão, pedaço de fígado, pedaço de pulmão. Tinha vezes que você ia subir nas escadas assim, você tirava com o pé. Tirava com o pé os órgãos das pessoas, que tomava 100, 200, 300 facadas. Olha o lugar que eu vivia. Olha no meio da onde que eu vivia. Aquilo era vida para mim. Um homem que Deus tinha uma promessa. Por que eu precisei passar todo aquele processo, irmão? Por que o Senhor não me transformou lá desde criança, dentro da casa dele? Por quê? Por quê? Questionei muito a Deus por causa disso. E ali eu fiquei 4 anos. Fui para a penitenciária de Avaré. Fiquei ali mais 3 anos. Fui para Taubaté. Fiquei mais 2 anos. E aí dali eu fui para a penitenciária do estado, atrás do Carandiru, aonde eu fiquei 8 anos. E ali, na penitenciária do estado, eu conheci Jesus. Ali numa situação muito constrangedora, muito humilhante, eu tive um encontro com o Senhor. E meu encontro com Deus foi uma coisa assim que não tem nem explicação. O Senhor, ele me pegou e ele me levantou. Mas antes disso, antes dele ter me levantado e me mostrado para mim o que era o crime, eu conheci uma senhora, cujo nome dessa senhora é a irmã Cida, que foi a minha mãe na fé, a mulher que me ganhou para Jesus, eu posso dizer isso. Nunca vi ela. Eu estava na prisão, já fazia 15 anos, 14 para 15 anos, e essa mulher, ela apareceu do nada. Apareceu, nunca me viu, não me conhecia. Ela começou a me visitar, ela me ajudava, porque até então eu estava abandonado dentro da penitenciária. Eu não tinha mais esposa, eu não tinha mais filho, eu não tinha mais mãe, eu não tinha mais irmão, eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais ninguém. Porque essas pessoas que estão aqui fora, talvez você que está me assistindo aí, né, talvez você tenha seus camaradas aqui fora, que você acha que os caras são seus truta e tal, né, que chega com você, que são seus amigos. Engana-me. Seu amigo lá em cima no céu é Deus, é o Senhor Jesus. E o seu amigo aqui na terra é o seu pai e a sua mãe. Nesses você deve dar honra e confiar, porque tem promessa na Bíblia. Eu também, comigo não foi diferente. Eu tinha essa visão. E quando eu cheguei num extremo, que eu vi que eu não tinha amigo, que eu não tinha ninguém, foi quando apareceu a irmã Cida.
E ela começou a me empurrar para a igreja. E um fato que me chama muita atenção era que eu enganava aquela irmã. Eu vivia enganando ela. Eu fazia ela me trazer dinheiro. Eu usava droga com o dinheiro que ela me trazia. Ela me trazia cigarro. Ela me trazia um monte de coisa. Todo domingo ela ia me visitar. Ela era uma bênção, essa irmã. Me ajudou muito. E ela falava para mim: Reginaldo, vai para a igreja. E eu: tá bom, dona Cida, eu vou para a igreja. Porque os cultos lá eram no sábado. Né? Dia de semana tinha culto, mas era só os presos internos. E dia de sábado vinham os irmãos da rua, né? Era Assembleia, Ministério do Belém. Aí tinha os cultos. E o incrível era isso, era que quando você saía do pavilhão, se você entrasse à direita, você ia para o campo. Porque o campo era onde tinha bola, tinha samba, tinha droga, tinha tudo que não presta era para a esquerda, perdão. Tudo que não prestava era para a esquerda. E se você entrasse à direita, era a igreja. Aí eu me lembro naquela passagem lá do Evangelho de São Mateus, né? Do capítulo 25, quando Deus ele fala assim, que o Senhor irá apartar o bode das ovelhas, irá colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Olha como é que é forte isso. Então hoje eu tenho essa visão e eu vejo lá no sistema era a mesma coisa. A esquerda era o lugar dos bodes, que era só campo, era samba, era isso, era aquilo outro. E a direita era o lugar das ovelhas, só tinha igreja. Era o lugar onde se buscava Deus. E eu, toda vez que eu chegava ali no Gogó da Ema, que nós chamávamos ali de Gogó da Ema, toda vez que nós chegávamos ali no Gogó da Ema, para mim decidir ou à esquerda ou à direita, vinha um filho das trevas e falava: e aí? Falei: vou para a igreja. Ele me agarrava pelo pescoço e: não, vamos para o campo, vamos fumar um lá, vamos pá. E me levava para o campo. Aí no domingo a irmã vinha: Reginaldo, foi na igreja? Puxa, irmã, não fui. Mas sábado que vem eu vou. E fui enganando essa irmã. E teve um dia que essa irmã se aborreceu comigo. E ela olhou bem em mim e falou para mim: Reginaldo, você é homem? Falei para ela: eu sou homem. É porque eu vejo você falando aí que você é bandido, que você é cabuloso, que você é isso, que palavra de ladrão não faz curva, que bandido não sei o quê, e que papapá, e que papapá. E você tá aí mentindo pra mim. Você não é homem coisa nenhuma, você é moleque, você tem me prometido que vai pra igreja, você não vai morrer. Que ele mexeu comigo. Quando aí, beleza, ela descarregou tudo em cima de mim lá, tadinha, tava coberta de razão. E aí, quando chegou no outro sábado, irmão, que eu parei ali no Gogó da Ema, ah, maravilha de Deus. Aí já veio um correndo, eu já empurrei ele e falei: olha aqui, rapaz, você sai daqui, hein, que hoje vocês não vão me arrastar pra lá, não. Hoje eu vou pra igreja. Hoje eu vou pra igreja. E corri. Entrei à direita e fui para a igreja. Eita, irmão, pensa num lugar abençoado. Eu lembro até hoje, o primeiro livro que o pastor pediu para mim abrir, irmão, mas como eu sofri para achar esse livro. Veio um rapaz lá que achou para mim, Colossenses. Nunca mais eu esqueço isso. Livro de Colossenses, mas chorei o culto todinho. Deus falou comigo poderosamente. Poderosamente Deus falou comigo aquele dia. E desde esse dia até hoje, irmão, eu não consegui sair mais da igreja. Desde esse dia até hoje, já faz 18 anos que eu estou aqui. E vou dizer uma coisa para os irmãos. E foi uma bênção muito grande eu ter ido para a igreja, irmãos. Eu comecei a ir. E os meus amigos zombavam de mim: aí Cascão, você vai virar crente, você vai virar crente, vai virar crente, vai virar crente. E o Senhor, logo no início, Ele me tomou um dia. E Ele me catou assim, irmãos, e me levantou. Me levou num lugar alto e mostrou para mim o crime. O crime todinho assim, ó. Eu via todas as pessoas embaixo e eu no alto, como flutuando. E eu via todas aquelas pessoas embaixo assim, ó. E Deus falava para mim: olha aí no meio de quem você vive. Aí eu olhava assim, irmão, eu via cada coisa horrorosa. E eu falava: meu Deus, eu vivo no meio disso. Aí Deus falava: é aí que você vive. É no meio disso que você vive. Olha esses homens. Não tem amor, são traidores, obstinados, não gostam de ninguém, são falsos, são idólatras, são mentirosos. É aí que você vai viver o resto da sua vida.
Aí eu fiquei olhando aquilo assim, irmãos, e falei, mas Senhor, como é que eu faço para me sair do meio disso? Aí Deus falou para mim, olha, você está vendo esse caminho aqui? E me mostrou um caminho estreitinho, irmão. E falou, entre por ele, que eu vou te abençoar. E eu ali tomei uma decisão. Falei, eu vou virar crente. Chamei meu parceiro de cela, que eu morava com ele, o Tubarão, lá da Brasilândia. Falei, Tubarão, eu vou virar crente. Ele, aí Cascão, vai virar crente mesmo? Falei, vou virar crente, vou aceitar Jesus, vou para a igreja, vou virar crente. Aí ele falou, olha rapaz, ser crente é difícil, hein? Falei, mas Deus vai me ajudar. Falei, Deus vai me ajudar, eu vou virar crente. E tomei uma decisão. E fui para a igreja. Chegou na igreja, o culto foi uma benção. Aí no final do trabalho o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus aqui? Eu estava lá no fim. Quem quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Levanta a mão! Aí eu levantei a mão. Aí o pastor olhou de lá e falou, tem um irmão lá no fundo, quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus, irmão? Falei, quero aceitar Jesus. Ele falou, então levanta as duas mãos para você ser crente por inteiro. E vem para frente. Aí eu fui. Aí os crentes ficaram tudo me olhando, porque eu era bagunceiro, briguento, quiaqueiro. Aí ele falou assim, joelha aqui, irmão. Aí eu joelhei. Aí ele falou assim, você fuma? Falei, fumo. Ele, você fuma o quê? Falei, eu fumo pedra, eu fumo maconha, sabe, eu cheiro, eu bebo Maria Louca, eu faço tudo que não presta. Sabe, eu faço tudo essas coisas ruins aí, eu faço. Ele, você crê que se eu orar por você aqui agora, você vai ser liberto? Falei, eu creio. Ele falou, então fecha os olhos aí, irmão. Você vai ver só se Deus não vai te honrar aqui. Aí botou a mão na minha cabeça, falou, em nome de Jesus, espírito do vício da maconha, sai. Espírito do vício da cocaína, sai. Espírito do vício da bebida, sai. Espírito do vício, foi expulsando todos aqueles vícios. E depois ele fez o apelo, eu confessei Jesus diante de todos aqueles irmãos. E aí ele catou na minha mão, me deu a paz do Senhor, me deu um abraço e falou, irmão, a partir de hoje você é crente em Cristo Jesus. Irmão, a partir daquele dia, eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, nunca mais cheirei, nunca mais fumei maconha. Sabe por quê? Porque aquele foi o tempo de Deus. Aquele foi o tempo do Senhor. Talvez você que está me assistindo aí está esperando um milagre desse dentro da tua casa, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na vida da tua filha, na vida de um parente, na vida da tua mãe, na vida do teu pai, não sei. Eu não sei. Mas eu só sei que se Deus, o Deus que você serve, Ele teve esse poder de fazer isso comigo, irmão, fazer na vida do seu marido não vai ser nada. Quantas pessoas seu marido já matou? Quantos corpos no mato ele já velou? Quantos roubos ele já fez? Quantos assaltos ele já fez? Quantas trocas de tiro ele já trocou? E se o Senhor fez isso comigo, que o seu marido perto de mim era perto da pessoa que vivia aqui, né? A velha criatura. Ele é um santo, imagina eu. O Senhor tinha uma promessa, irmão, na minha vida. E essa mesma promessa Deus tem na sua vida e na sua casa. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão. Não desanime dos teus propósitos, porque toda obra no Senhor tem a sua recompensa. Toda obra no Senhor tem a sua recompensa. E é através de você, como já foi dito aqui, né? Que através de Gideão houve o grande livramento. Através de você vai haver também a transformação e o milagre da libertação dentro da tua casa. Isso aí basta somente você perseverar, irmão e irmã. Perseveração. Nós temos algum parâmetro bíblico? Por exemplo, como é que a influência sua, ela pode influenciar
a graça de Deus em cima do seu parente. Vamos dar um exemplo. Olha só, como é forte isso. A Bíblia fala que quando Deus ele decidiu a destruir as criaturas, todo ser vivente em cima da terra, ele resolveu, por fim em tudo, a Bíblia fala que ele, olhando lá do alto, ele viu um homem cujo nome era Noé e ele achou graça nesse homem. E aí o que ele fez? Ele desceu, revelou a Noé o que ele iria fazer e depois ele falou: olha, Noé, você faz uma arca e bota dentro da arca a tua família e os animais. Agora escuta só isso aqui, a pergunta que eu vou fazer. Me mostra para mim dentro da Bíblia aonde está escrito que Deus achou graça na vida dos filhos de Noé. Me mostra dentro da Bíblia aonde está escrito que Deus achou graça nas noras de Noé. Me mostra dentro da Bíblia aonde está escrito que, olhando Deus lá de cima, ele viu que a mulher de Noé era uma bênção. E através da mulher de Noé, a família foi salva. Não existe. Não existe. Pela graça encontrada em Noé, a família dele foi salva. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A sua família, a sua casa está nas suas mãos. Através de você, Deus vai salvar seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua nora, o seu neto. Deus tem promessa. Você quer ver? Tem um salmista, Davi, ele nos fala lá no Salmo 37, no 25. Fui moço e agora sou velho. Olha como é forte isso. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Traduzindo, Deus ele tem promessa na descendência do justo. E você e eu somos justificados pelo sangue de Jesus derramado naquele Calvário lá no Gólgota. Aquele sangue que caiu daquela cruz nos justifica diante de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, através de você, através de mim, Deus tem promessa na minha casa e na sua casa, irmão. Agora, o tempo não é seu, o tempo não é meu. O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Mas uma coisa eu te digo: persevera em alcançar graça diante dos olhos desse Deus, porque coisas grandes Ele fará. E Ele vai entrar com providência na vida de esposo, na vida de filho, na vida de filha. Viu? Tenho muitas outras coisas que eu poderia dizer, mas eu creio que, por enquanto, este pouco é o suficiente. Eu quero fazer uma oração, forte aqui, e eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você determine na sua vida, irmão, a posse da vitória. Nós vamos orar. Altíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença, meu Deus, nesta manhã maravilhosa, para Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem realizado, idealizado na vida desta família que está agora, ó meu Deus, a me assistir. Senhor, que a Tua virtude, ela se restabeleça sobre esta casa, sobre esse ministério desta Tua serva e desse Teu servo. Que o Senhor possa lançar, ó meu Deus, no mar do esquecimento todas as falhas, e que o Senhor possa manifestar-se de uma forma sobrenatural neste dia. Que a Tua paz entre dentro desta casa,
Que a tua misericórdia entre dentro deste lar. Que a tua saúde, Pai, esteja agora, ó meu Deus, abençoada em o nome do Senhor Jesus. É o que eu peço para ti. Confirma sobre este povo a bênção e a vitória. E abençoa o ministério de cada serva tua e de cada servo teu, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.